Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O cenário político, governativo e institucional em Portugal define-se com uma única palavra. Bem, do meu ponto de vista, caos. Se não vejamos, os políticos parecem uma classe à parte. Olham para Portugal como se fossem quaisquer deuses no Olimpo, olhando para os meros humanos que se passeiam com as dificuldades do dia-a-dia e tomando decisões, obviamente, a seu belo prazer, esquecendo as necessidades e aquilo que os humanos necessitam. Para falar no governativo, basta pensar qual é o plano para Portugal, qual é a meta que Portugal quer realmente atingir, que nação quer Portugal ser. E para falar no plano institucional, bom, é porque realmente a falência das instituições é não só moral, mas também ética, fazendo com que estejamos todos ao Deus de Ará. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas voltemos àquilo que é Portugal. É porque vamos a caminho de umas eleições. E a paleta de cores que temos define-se de diversas formas. E permitam-me, por assim dizer, a liberdade. Desde um partido que tem governado Portugal esmagadoramente em termos de tempo destes 50 anos que se vão celebrar este ano, que tem agora um secretário-geral que, enquanto teve poder para tomar algumas decisões e resolver alguns problemas, não o fez, mas agora é que o vai fazer. Depois existe uma aliança que mais parece, eventualmente, uma tentativa de abrir um sarcófago de uma aliança, sim, que existiu, muito mais rica, política e intelectualmente. Depois temos um partido que, de facto, é um partido de protesto, um partido aparentemente de revolução, um partido de ruptura, mas também ainda tem alguns traços messiânicos, com todos os problemas que daí podem advir. E o que dizer daquela rocha do liberalismo? Sim, uma forte rocha do liberalismo que acabou por colocar todos aqueles que eram seus adversários para a liderança do partido bem embaixo nas listas, fazendo com que, muito provavelmente, nem sequer sejam eleitos. Quanto a um bloco que existe à esquerda, continua preocupado com a marijuana, com as casas de banho mistas e também, essencialmente, com o dinheiro dos outros, porque com o dinheiro deles fazem muito pouca coisa. E o que dizer, então, daqueles comunistas que aparentemente não receberam a notificação de que Engels e Marx já morreram há bastante tempo? E é isto que nos espera. Estas e outras propostas que estão em cima da mesa até dia 10 de março. E é daqui que vai sair o nome de quem vai liderar o leme desta embarcação que se chama Portugal. Eu acho que vai ser Caronte, digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é a nossa convidada de hoje, alguém que se vai estrear a conversar connosco, mas também não é de todo uma estreia na televisão. Teresa Nogueira Pinto, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Boa noite, João Nuno, obrigada. Eu, antes é um gosto. de mais, desejo um bom ano para si e para os seus. E o desafio começa já aqui. Perante este, isto talvez eu possa eventualmente ter dramatizado demasiado aqui a questão, mas perante o desafio que se põe, Portugal está numa encruzilhada em diversas frentes. E este ano vai ser decisivo. Com os portugueses tão afastados daquilo que é o voto, por assim dizer, e desculpa a expressão, os mínimos olímpicos da democracia, acha que em março, de facto, se decide alguma coisa? Bom, em março decidir-se-á com certeza alguma coisa, pode ser provisório, não é? Eu acho que provavelmente do dia 10 de março não sairá uma solução estável e para médio e longo prazo. Agora, parece-me que nós estamos 50 anos depois do PREC, outra vez numa espécie de PREC,
não no sentido de um período revolucionário em curso, mas de um período de reconfiguração em curso. Portanto, vamos ver este momento, não é? esta campanha e estas eleições estão a ser acompanhadas por um período de reconfiguração do espaço político, sobretudo à direita, e isso já aconteceu à esquerda e agora está a acontecer à direita, e, portanto, isso também traz algum caos, não é? Eu acho que isso é natural. Quanto à questão de haver pouco envolvimento, quer dizer, nós sabemos que há praticamente 50% de abstenção, não é? Portanto, 50% daqueles que poderiam exercer o seu direito soberano não o fazem. Parece-me que a abstenção vai diminuir nestas eleições, porque nós estamos numa fase também de grande politização, e em que o debate político chega, e ainda bem, a mais sítios, e interessa mais gente, e através de outros canais, e acho que isso é uma coisa muito positiva. E olhando então para aquilo que tem sido um pouco a vida política em Portugal, aquilo que vamos vendo é que, de alguma forma, vemos aqueles que tiveram responsabilidade governativa quase a tentar sacudir a água do capote. Eu não consigo encontrar outra expressão que seja menos impactante, e a dizer que agora é que sim vão conseguir solucionar os problemas que já tinham sido diagnosticados anteriormente. Bom, parece-me, foi muito o exercício, é o exercício que nós temos visto Pedro Nuno Santos a tentar fazer, dizendo mesmo assim, a única solução para os problemas do país, um país governado há 8 anos pelo Partido Socialista e desde a transição para a democracia, sobretudo pelo Partido Socialista, a única solução para esses problemas somos nós, não é? Não há mais alternativa. Parece-me que se torna evidente, se nós olharmos, saíram há pouco tempo números, por exemplo, sobre a imigração, e o cenário é assustador, não é? Quer dizer, nós vemos que somos um país, nós exportamos portugueses, porque de facto não há condições aqui, não é? Há muita gente a ir embora, vemos os números da economia, vemos o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, a questão da habitação, e portanto parece-me óbvio que há um grande capital de descontentamento, não é? Isso parece-me que é bastante óbvio. Depois, há um voto, não é? Há segmentos do eleitorado que serão mais fiéis, menos se calhar por uma questão ideológica, mas por uma questão de permuta, de segurança, não é? Isso também explica muito o voto, essa questão da segurança, da ideia de que com este partido a minha posição está relativamente salvaguardada. E isso parece-me que é uma questão importante e que poderá ser decisiva nestas eleições, mas acho que há um grande descontentamento com o Partido Socialista e que Pedro Nuno Santos não tem um trabalho fácil para nos convencer. Há quem diga que, por exemplo, olhando para o desenho de Portugal, com o envelhecimento da população, entre os pensionistas e a função pública está quase garantida uma eventual maioria. Exatamente, ou seja, a hegemonia, eu acho que nós temos, a hegemonia do Partido Socialista pode ser explicada de várias maneiras. Quer dizer, há uma explicação histórica, que é a mesma maneira como nós transitamos para a democracia, há uma explicação cultural, de uma hegemonia cultural da esquerda no país desde o 25 de Abril, que também se explica, lá está, por fatores históricos, mas depois também há o ter conseguido captar segmentos muito importantes do ponto de vista demográfico do eleitorado, até porque o voto pensionista esse segmento do eleitorado tende a ser menos abstencionista, portanto há menos abstenção nesse segmento do eleitorado. Isso é uma questão importante. E muito se tem falado da proposta de André Ventura, pouco execuível, não é? Em relação às pensões, mas eu acho que isso traduz que André Ventura percebeu uma coisa e age nesse sentido, que é a única maneira de quebrar a hegemonia do Partido Socialista, política, é conseguindo quebrar a hegemonia que o partido tem nesses segmentos do eleitorado. E surpreende de alguma forma, e uma vez estamos a falar do Chega, os números, por exemplo, no eleitorado jovem. Uma sondagem recente da Axi Imagem demonstra que, de facto, há uma forte fatia de jovens a olhar e provavelmente a votar Chega. Sim, se não me engano era perto dos 25%. Eu devo dizer que há algum tempo que digo que sinto essa tendência e que não me surpreende. E não me surpreende por uma razão. Neste momento, do ponto de vista político, o Chega representa uma contracultura. Portanto, a reação a um pensamento hegemónico. E, portanto, não é muito diferente daquilo que nós vimos nos anos 60. Quem é que se mobilizava e contestava
trilogias sagradas, na altura o Deus, Pátria e Família, não é? Eram os jovens. Sempre foram os jovens que começaram a contestar aquilo que é visto como hegemónico e, de certa forma, como indiscutível. E, portanto, esta rebeldia, esta contracultura faz-me sentido, e acho que isso também está relacionado com outro fenómeno muito interessante, que tem a ver com as novas formas de fazer e de debater política, com a importância das redes sociais, com a possibilidade dos candidatos falarem diretamente ao eleitorado, com o aparecimento de uma série de influencers, se quiseres, na área da política, que têm acesso direto através das redes sociais. Portanto, tudo isso está a transformar o debate e a mostrar, se calhar, não é só aquilo que nos dizem, se calhar há aqui outras perspectivas que são também interessantes. E achas que, ao começar e terminar a intervenção final, por exemplo, citando Sá Carneiro, e desculpa mais uma vez a expressão, piscar de olhos, eventualmente, a quem não se reveja na atual liderança do PSD? Eu acompanhei o discurso de encerramento da convenção ontem e achei muito interessante, achei que houve piscares de olhos eficientes, na minha opinião, e interessantes. Houve um piscar de olho que me pareceu muito eficiente para os imigrantes, mas em relação às citações, à invocação de Sá Carneiro, eu acho que André Ventura se quer reivindicar como o verdadeiro herdeiro de Sá Carneiro. Isso é um ataque, naturalmente, ao PSD e a esta AD ressuscitada, ou tentativa de ressuscitar a AD. Qual é que é a vantagem competitiva de André Ventura? É que se nós olharmos para o perfil de Sá Carneiro, quer dizer, eu duvido que daqui a 40, 50 anos Luís Montenegro seja lembrado ou falado como se lembra e se fala sobre Sá Carneiro, não é? Porque Sá Carneiro tinha um atributo raro na política, que é o carisma, não é? Mas também tinha o ser disruptivo. Sá Carneiro era odiado pelos barões do PSD, não é? Portanto, há aqui, e invocava muitas vezes o povo, não é? Contra uma elite. Portanto, do ponto de vista da dinâmica, não estou a falar do ponto de vista ideológico, estou a falar do ponto de vista da energia e da dinâmica, Ventura reivindica-se o verdadeiro herdeiro de Sá Carneiro e é por isso que o cita, e até citou, creio eu, dizendo que estava disposto a dar a própria vida. Não é? E também Sá Carneiro é lembrado como é porque saiu abruptamente do palco da política, não é? E de uma maneira que ainda e de uma maneira que ainda hoje, exatamente, portanto, está por esclarecer. Não é? Exatamente, e portanto é uma figura, e eu acho que Ventura vai tentar, daqui até ao dia 10 de março, roubar essa mística do Sá Carneiro. Teresa, deixa-me aproveitar agora, vamos passar aqui um pouco por esta reedição da AD, mas também para te lançar para cima da mesa algo que a mim pessoalmente me preocupa, que de facto que é a dimensão intelectual das pessoas que fazem parte ou que fazem a política atualmente. Okay? Luís Montenegro, Nuno Melo e o do PPM, aquele senhor que canta fado, que eu agora não me lembro do nome, eu lamento imenso, peço desculpa, não são de todo Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Adelina Mar da Costa. Achas que também quem faz política atualmente, em termos de dimensão intelectual, é inferior àqueles daquela época? Tenho alguma dificuldade. Eu acho que cada época tem os líderes que merece, não é? E nós não podemos estar a tentar encontrar em 2024 perfil de líderes de há 40, 50, 60, 80 anos. Acho que isso é um erro. Embora naturalmente se reivindiquem legados, isso faz sentido. Como também acho que nós traçarmos um perfil, uma espécie de caderno de encargos, de requisitos para aquilo que deve ser um líder e um político, é uma coisa que me faz muita confusão. Nós temos ouvido, assim, de facto, Montenegro não tem o carisma que tinha Sá Carneiro, é verdade. Nem Nuno Melo é Freitas do Amaral, nem Câmara Pereira é... Peço desculpa. Isso é verdade. Mas eu parece-me que se deve olhar para o momento atual, para as circunstâncias atuais, e cada época, eu acho, pede uma determinada virtude ou uma determinada qualidade política. E vai variando.
Eu, por acaso, acho que nós estamos num momento em que a grande virtude política é a coragem. E é aquela que mais retorno dá do ponto de vista eleitoral também, não estou apenas a fazer uma... Agora, de facto, não são comparáveis, mas também nós temos ouvido muito também a conversa dos quadros. Porque tem quadros, não tem quadros, os quadros passam de um lado para o outro. Eu acho essa conversa faz-me um bocadinho de confusão sempre, porque eu não consigo perceber bem o que é que são os quadros. O que é isso dos quadros, não é? São pessoas que começam nas juventudes partidárias, vão para um cargo, depois vão para uma empresa, de uma empresa para outro cargo político e... quer dizer, é como se nós tivéssemos muitos exemplos de grandes quadros. Se nós olharmos para a atual classe política, não me parece que faça muito sentido. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que os partidos precisam, de facto, é verdade, de pessoas tecnicamente competentes, não é? Os tecnocratas, quadros, se quiseres, mas precisam, sobretudo, de convictos e precisam de líderes. E, portanto, nós não nos podemos focar só em tem quadros, a fazer aqui uma contagem de quadros. Nós temos que ver também onde é que estão os líderes. Eu entendo, mas, olha, uma das análises que eu fiz aqui depois da maioria absoluta do PS é que eu esperava que o PS escolhesse independentes para o governo. E uma das coisas que eu, por vezes, sinto que faz falta na política são precisamente estas pessoas independentes. Pessoas que têm competência para liderar determinados ministérios ou secretarias de Estado, mas não têm afiliação política. Achas que esta partidocracia que nós vivemos acaba por nos fazer, a nós, cidadãos, receber um serviço abaixo daquilo que seria o esperado também? Eu percebo o que dizes, mas não há alternativa. Ou seja, e isso é um tema que também tem sido, e numa altura também debatemos a questão do populismo, os desafios à democracia liberal, etc. Sim, também há muito... O engenheiro Mira Amaral começou no governo de Cavaco Silva independente, só se filiou depois ao PSD. Mas o que é um independente se me disserem a questão das portas giratórias, de uma grande... um excesso de proximidade entre saltar de um lado para o outro, eu isso compreendo. O ser independente, claro que é bom que haja independentes, não digo que não, mas qual é o mal de militar num partido, de estar ideologicamente vinculado a um partido? Não vejo que isso seja um problema. Mas também acho que os nomes que se estão a discutir agora são nomes para as listas à Assembleia da República, não é? Depois, se vierem nomes para um governo... Já é uma coisa... Já é outra conversa. Embora não tenha, por exemplo, grande esperança que do Partido Socialista viessem nomes que não fossem... Nós ficámos aqui a analisar a composição do governo do e para além da repetição de alguns nomes que eventualmente poderiam ser substituídos e poupados a um segundo mandato, a falta mesmo de pessoas independentes. Aliás, o independente foi o outro António Costa, o da Economia e do Mar, que logo teve problemas com o secretário de Estado, que achava que, sendo do partido, podia contradizer o ministro da pasta, não é? Sim, os partidos são máquinas muito poderosas e que produzem líderes, não é? Quer dizer, é muito difícil, ninguém consegue chegar a cargos de representação executiva sem os partidos. E, portanto, isso acaba por ter os seus limites, não é? Aliás, é um dos fatores de uma atual crise de representação e desafios que se colocam à democracia liberal, tem a ver com isso, é um descrédito nos partidos. Já agora, vamos passar por outros partidos também. Este caso do Iniciativa Liberal surpreendeu-me, tenho que dizer que surpreendeu, porque eu mencionei isto porque foi aquilo que aconteceu a Carla Castro. Carla Castro, provavelmente dos deputados com maior corpo de trabalho nesta legislatura, porque se atreveu a concorrer a líder do Iniciativa Liberal, foi colocada em número 6 por Lisboa, o que significa que muito provavelmente não vai ser eleita. Bom, ela nem aceitou. Nem aceitou, é verdade. Eu acho que a Iniciativa Liberal sofreu de um problema, ou está a sofrer de um desafio, de um problema que nós vimos no CDS, que é que um partido pequeno não pode ter muitas correntes ideológicas. Parece-me. Porque soma-se à competição
egos e sensibilidades pessoais, a ideia de remar para sítios diferentes, não é? De haver divisões em temas que são importantes e, portanto, de certa forma não me surpreende. Há uma espécie de, não vou chamar-lhe purga ideológica, mas depuração ideológica, se quisermos, no sentido de em que prevalece uma linha do liberal social sobre o liberalismo clássico, se quisermos. E eu acho que isso, a iniciativa liberal provavelmente será penalizada por essa escolha eleitoralmente, parece-me. Algo que também todos questionam é a possibilidade da geringonça. Isto, obviamente, é uma invenção e ao seu dono, creio que do PCP, na altura, que acho que Jerónimo de Sousa faz um comentário, diz que António Costa, ou o PS, só não governa se não quiser, e daí nasceu a geringonça. Mas crees que com Pedro Nuno Santos, na eventualidade do PS ganhar, pode existir uma reedição? Não, creio absolutamente que sim, Mas eu acho que nós também temos que desmistificar a geringonça, no sentido em que, de facto, António Costa, em 2015, quebra com aquilo que era a prática, a tradição, mas nós temos um sistema parlamentar, ou seja, no fundo, aquilo que se aplica, a lógica pela qual nós pensamos agora, não é? Que é uma lógica de maioria na Assembleia, é a lógica que se aplica nos regimes iguais aos nossos pela Europa fora. Então, acho que nós temos que desmistificar esta ideia de que, sim, é verdade, os partidos às vezes precisam de se entender. E, portanto, é preciso, às vezes, assegurar uma maioria. Eu não tenho a menor dúvida de que Pedro Nuno Santos, e ele já deu essa tranquilidade essa que Luís Montenegro não pode dar, escolheu não poder dar, Pedro Nuno Santos já deu a de que uma maioria à esquerda dê-me a chave e eu resolvo, não é? E eu garanto. E os seus companheiros dessa eventual geringonça, reedição, também não me parece que se iriam opor a isso. Portanto, se houver uma maioria de esquerda no Parlamento, o Partido Socialista vai ao governo. Não é? Sendo que, de uma forma, em termos de posicionamento ideológico, diz que Pedro Nuno Santos é uma corrente ainda mais à esquerda dentro do PS? Sim, eu acho que Pedro Nuno Santos, sim, é mais ideológico, de certa forma, é sem dúvida mais à esquerda, mais próximo da chamada nova esquerda, o que pode ser um problema, por exemplo, para o Bloco de Esquerda, não é? Porque pode ser para o eleitor que está nesse segmento ideológico, pode ser tentador votar em Pedro Nuno Santos, mas não tenho a menor dúvida de que se entenderão no momento em que se tiverem que entender, inclusivamente, se for o caso também com o Partido Comunista e com... E abrindo um bocado o leque da análise daquilo que pode ser 2024, obviamente Portugal depende e em muito daquilo que acontece em Bruxelas e em Washington. E tanto num sítio como noutro vão haver momentos decisivos este ano. Qual é a leitura que a Teresa faz? Bom, eu acho que, aliás, 2024, mais de metade da população mundial vai ser chamada às urnas. Já tivemos agora as eleições em Taiwan, teremos na Rússia, na Índia também, que é importantíssimo. E na nossa perspectiva, não é? Os Estados Unidos e a União Europeia são, e Portugal também. Portanto, este ano, de facto, é um ano de muitas decisões. Eu acho, começando com as eleições para o Parlamento Europeu, são absolutamente fundamentais por uma razão. A maior parte, ou grande parte das coisas que impactam a nossa vida, do ponto de vista da legislação, da regulamentação, são decididas em Bruxelas, são decididas no Parlamento Europeu. Mas passa-nos muito ao lado. Eu dou um exemplo. Eu outro dia precisava de saber o sentido de voto de um deputado no Parlamento Europeu, num relatório que foi aprovado sobre a alteração dos tratados da União Europeia. E tive muito tempo, perdi muito tempo a tentar perceber qual é que tinha sido esse sentido de voto. Ou seja, a informação não é fácil, não é clara, as pessoas não se sentem politicamente ligadas, portanto há aqui um grande déficit democrático. Isso é uma questão que é importante.
Portanto, as eleições da União Europeia para o Parlamento Europeu parecem-me fundamentais. Parece-me que pode haver um reequilíbrio de forças, no sentido de haver uma viragem à direita, com o ECR, sobretudo com o ID, com o Grupo Identidade e Democracia, a fazer ganhos, com os liberais no centro-esquerda a ser penalizados, mas acho que são eleições muito importantes porque neste momento se estão a decidir coisas fundamentais. E não é só questões de regulamentação, de legislação, mas até questões de soberania, não é? O que se está a discutir na alteração dos tratados é, por exemplo, a questão de se continua com o princípio da unanimidade no Conselho ou se passa a uma maioria qualificada. Não é? Portanto, isto no fundo é se vamos enfraquecer a soberania dos Estados, transferindo mais soberania para a União. Isto é um tema fundamental da política e não está a ser discutido. Eu acho que as eleições europeias, isso vai ser muito discutido. Isso, a imigração, uma série de outros temas. E depois os Estados Unidos, e arrancam hoje o chamado caucus no Iowa, o caucus republicano. As primárias. Sim. As primárias. E vai ser nesse aspecto. Podemos ter ainda algumas surpresas, quer dizer, Donald Trump está a enfrentar vários bloqueios nos tribunais, mas é o candidato favorito dos republicanos para a nomeação. Joe Biden está visivelmente fragilizado e, portanto, é um ano também que vai ser decisivo. Achas que, de alguma forma, este início de bombardeamento às posições úteis relativamente àquilo que se passa no Mar Vermelho é uma antiga e conhecida estratégia de alguns presidentes de utilizar o complexo militar estabelecido para tentar criar alguma unanimidade nas suas campanhas? Honestamente, acho que não. Eu acho que a administração Biden não vê com bons olhos a possibilidade, a hipótese de escalada no Mar Vermelho, faz aquilo que faz no sentido de tentar garantir a segurança numa artéria comercial vital. Não estou a dizer que se não fosse visto como uma vantagem, não se recorresse a isso, como tantas outras administrações na história. Eu acho é que há a noção de que, até porque há mesmo conflito na Ucrânia, quer dizer, a opinião pública americana está longe de ser unânime em relação a isso e eu acho que os eleitores americanos não querem saber de guerras em sítios longínquos agora. E, portanto, eu acho que a administração está a torcer para que a coisa não escale no Mar Vermelho. O que... não sabemos. Mas, no entanto, relativamente à Ucrânia, continuam a ser despejados centenas e centenas de milhares de milhões de dólares no conflito. Mas neste momento há um bloqueio no Congresso, há uma a ala anti-establishment do Partido Republicano, o que alguns dizem a ala maga do Partido Republicano, está a bloquear, continuar a enviar esse volume de apoio à Ucrânia. Isso é um dos temas que está ali a ser bloqueado e foi atrasado agora, se não me engano, até março, uma decisão sobre o tema. Portanto... Isso significa que 2024, para quem recentemente passou pela pandemia, o início da guerra, o conflito da Ucrânia, a questão de Gaza, eventualmente o que pode estar para aí a vir, 2024 vai ser um ano de desafios. E o grande desafio que eu creio que existe em Portugal é a capacidade do cidadão intervir também no seu futuro. Achas que a cidadania em Portugal precisa de um reavivamento? Acho sem dúvida, como acho que precisa na Europa, acho que nós estamos, lá está, como eu disse, eu acho que nós estamos em tempos de reconfiguração e de recalibrar um bocadinho. Eu costumo sempre, e agora vou buscar a questão do populismo, porque acho que é um tema que também ainda vai ser debatido até a propósito das eleições europeias. Nós vivemos em regimes que são democracias liberais. Mas não nos podemos esquecer que há aqui duas componentes. Há a componente liberal, mas há a componente democrática. E sem soberania popular, então não se pode falar de democracia. E estes movimentos populistas, nas mais variadas formas, no fundo eles vêm, e não quer dizer que não representem em alguns casos riscos, sobretudo para a dimensão liberal da democracia, mas o que eles vêm reivindicar é essa soberania popular.
e vêm acompanhados. Nós temos visto um aumento, por exemplo, da mobilização do ponto de vista de protestos populares. Não sei se tens acompanhado o que se está a passar na Alemanha neste momento. Parecido, de certa forma, embora não desencadeado exatamente pela mesma coisa, com o movimento dos agricultores no Reino Unido, nos Países Baixos, que depois até deu origem a um partido. Os agricultores em França também não estão contentes, como temos visto nos últimos tempos. Isto não se fala muito nos chamados mainstream media, não percebo porquê, parece-me ser uma questão bastante importante, mas o que nós vemos é novas vozes, novos atores, novas reivindicações e um extravasar do espaço público, que eu acho que é saudável, porque se for uma contenção constante, há temas dos quais não podemos falar, o povo, os deplorable, é melhor não se meterem muito na política, acho que isso vai acabar por correr mal. Então acho bom haver estes mecanismos de ir ajustando, não é? De ir reequilibrando. Que a história toda é assim. Exato, fundo, mas ao mesmo tempo que vemos isso, e bem, saudamos noutros países, em Portugal não vemos tanto. Imediatamente, a preocupação da Europa é controlar a informação e legislar a informação. Ou seja, eu acabo por ficar em conflito com o que é que realmente a Europa quer dos seus cidadãos. Sim, eu acho que isso é outro tema absolutamente fundamental, que não é um tema consensual, quer dizer, é um debate, não é? A ideia, ao fim do dia, há aqui uma espécie de paradoxo, que é que para nós salvarmos a democracia, vamos acabar por acabar com a democracia. Ao proibir opiniões, ao criar constrangimentos à liberdade de imprensa e à liberdade de informação, à judicialização da política, à politização da justiça, etc. Uma série de fenómenos que nós vamos vendo acontecer. Agora, parece-me que tem havido, e sobretudo muito relacionado com essa questão das redes sociais e das novas plataformas, e com a importância que têm algumas figuras. Estou a pensar em algumas figuras americanas, mas não só, que tiveram numa certa resistência à tentativa de imposição de um pensamento hegemónico. Não é? Tucker Carlson, por exemplo. Por exemplo, Jordan Peterson, Ben Shapiro, e não só, e tantos outros. E também em Portugal se vai vendo algumas pessoas que vão fazendo isso, quer dizer, e quem começa, no fundo, quem resiste, corre sempre um risco, não é? Quanto mais não seja de reputação, ou de morte social, de cancelamento. Mas deixa-me dar-te um caso paradigmático. Houve, creio que, alguém nas redes sociais, que eu não me recordo do nome, que entrevistou recentemente o André Ventura, depois a Rita Matias, imediatamente recebeu a pergunta de um jornalista quando é que vai entrevistar os outros partidos por uma questão de equilíbrio. Tenho a certeza absoluta que esse jornalista nunca mandou o mesmo e-mail ou fez a mesma pergunta ao Ricardo Araújo Pereira quando decidiu, dentro daquilo que é a autoridade dele no programa, não convidar André Ventura para participar no programa. Sim, eu percebi, eu por acaso também acompanhei isso, também vi isso, creio que há creio que o youtuber não está sob a mesma... Não está, tem menos responsabilidade nesse aspecto. Broadcasting tem mais responsabilidade. Não é? Mas eu acho que em Portugal nós temos que, apesar de tudo, distinguir uma coisa. Quer dizer, a maior parte dos comentadores de televisão, normalmente a cota da direita é preenchida por pessoas que pensam como à esquerda. Há um enviesamento, parece-me, mas que resulta muito mais de uma questão até cultural, não é? A nossa direita também, agora, de certa forma, está a sair um bocadinho do armário, no sentido de não ter vergonha de se assumir de direita, de se poder falar, por exemplo, de ser conservador, etc. Mas eu acho que isso tem mais a ver com uma questão de hegemonia cultural do que propriamente de restrição à liberdade. E acho que, apesar de tudo, é importante nós, por uma questão, distinguir isso. Pelo menos na minha experiência, eu não sinto que haja essa restrição à liberdade de expressão, seja de comentário, seja do ponto de vista de jornalismo. Eu acho que, assim, é um grande enviesamento do pensamento hegemónico, mas chama a atenção, o pensamento hegemónico não é maioritário, e isso é uma diferença fundamental. As nossas elites
estão enviesadas à esquerda. Eu gosto. Mas o povo não sei se está. Eu gosto desta quase candura tua, mas se eu falar, por exemplo, se eu falar num nome que ambos conhecemos, e se vires aquilo que a Academia lhe fez, se eu puser aqui o nome do professor Ricardo Marchi, os livros que ele escreveu, e quando ele coloca, por exemplo, em cima da mesa que o Chega não é um partido de extrema-direita, quando muito é um partido de direita radical, um italiano que sabe bem o que é um partido de extrema-direita, e tu viste o que é que a Academia lhe fez e a comunicação social. Não, de resto deve ser a pessoa em Portugal que mais sabe sobre direita radical, sem dúvida. Parece-me que isso foi um movimento na Academia. Não, ou seja, o que é que eu quero dizer? Há um enviesamento também, parece-me, nas universidades, no meio académico. As elites. A Revolução Francesa foi pensada nos salões, não foi pensada na rua, nem nas tabernas. É preciso ter isso. As elites tendem sempre a ser muito mais progressistas e, por isso, às vezes também perdem mais a noção do bom senso, mais do que o povo. E eu acho que há esse enviesamento nas universidades, é verdade, na comunicação social. O que me parece é que isso não põe em causa liberdades fundamentais. Ou seja, eu sinto-me livre de estar a dizer estas coisas aqui, não é? Mas tu saberás melhor que eu. Não, claro, mas por exemplo, se nós formos observar o tempo que é dado a cada quadro ou a cada espaço ideológico, como é óbvio, esse enviesamento está lá. Porque ainda mais, como tu dizes, os que vão lá representar a direita muitas vezes falam à esquerda. Mas por isso é que é interessante nós vermos a contracultura que fura essa bolha, de certa forma, e como é que vai furar? Vai furar através das plataformas de YouTube, dos canais de YouTube, de movimentos contra a cultura que nós vemos surgir. O TikTok, agora não sei, não quero dizer qual é que foi a revista, porque não me lembro qual é que foi, mas também não interessa, uma revista semanal, a extrema-direita, o TikTok, e é um bocadinho, quer dizer, já ninguém leva muito isto a sério. E do outro lado, há uns tipos que andam a dizer o rei vai nu. E em algumas coisas, as pessoas começam a pensar, se calhar realmente neste aspecto o rei vai nu. Por isso é que eu acho que há aqui um período de reconfiguração e de contracultura interessante. Poderá eventualmente em Portugal acontecer aquilo que acontecia nas sondagens relativamente a Donald Trump? Existir um voto no Chega que eventualmente a sondagem ainda não reflete e depois o crescimento ainda ser maior do que aquele que se antevê? Bom, como é que se diz? The stakes are high. Eu acho que isso já não existe muito. Ou seja, eu acho que nós assistimos, isso é um fenómeno também interessante do ponto de vista político, acho que o processo de normalização do Chega, no sentido da pessoa, seja no seu local de trabalho, seja os seus colegas, admitir votar no Chega, isso era impensável aqui há uns tempos. Era absolutamente impensável. Eu acho que há um processo de normalização. Esse processo de normalização está a acontecer rapidamente e não me parece que as pessoas se sintam inibidas numa sondagem de, se assim for a sua intenção de voto, o dizerem. Agora, as sondagens são sempre... Quer dizer, basta lembrar que o Partido Socialista teve maioria absoluta nas últimas eleições, não é? Eu acho que nós temos aqui, por isso é que as próximas eleições também vão ser particularmente emocionantes, porque há grandes incógnitas, não é? Quem fica em primeiro... Qual é a maioria? É não socialista ou é à esquerda? Achas que seria positivo, eventualmente, o aparecimento de mais forças políticas? Ou seja, no sentido de, não quero dizer esvaziar, mas de tirar poder a PS e PSD e obrigá-los, de facto, a negociar com os outros partidos? Nós temos sempre aqui um trade-off, que é ou tu tens mais garantias de estabilidade e então é um sistema em que há dois partidos, o centrão, não é? Dois partidos catch-all que comem ali o centrão e mais ninguém, o chamado arco da governação, pode haver um satélite ou outro, e aí tens estabilidade, mas tens muito menos representatividade, ou tu aumentas a representatividade, mas tens um risco, que é o da fragmentação e instabilidade. Ou a instabilidade com a fragmentação. Mas eu acho que os tempos, neste momento, estão mais para uma maior representatividade, sobretudo à direita. Também vamos ter agora o Nova Direita, da Ocenda Liber, foi aprovado pelo Tribunal Constitucional. E também acho que o Chega, estando neste processo de normalização, eu não gosto de dizer desradicalização, mas pronto...
podem aparecer novos partidos à direita com... E isto, de facto, foi algo que nós já vimos à esquerda. O próprio Bloco, Exatamente, foi algo o que PRD, pode ser o PRD, não é? Que era do Ramalhianos, ou que Sim, usou a sim, figura, sim. também era centro-esquerda, não é? Tanto quanto me recordo. Sim, ou seja, o que tu tiveste em 2008, que nós vimos de forma muito clara na Grécia e em Espanha, por exemplo, na Grécia com o crescimento extraordinário de Syriza, em Espanha com o aparecimento do Podemos, que depois chegou ao governo, e encheu, quer dizer, o balão encheu e agora desapareceu. E agora o tempo é à direita. E é assim, ainda bem que as coisas... Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, não é? Muito bem. Olha, e como é que achas que os cidadãos portugueses podem ultrapassar um pouco esta apatia que estes anos de democracia falhada, e desculpa, esta é a minha opinião, como é que achas que os portugueses podem ultrapassar isso? Eu acho... Eu sou muito sincera, eu acho que a política é muito sobre convicções, não é? Acho que o voto mais... não sei, aquilo que a mim me faz, se for um dia de chuva, de sair de casa ou de sol não ir para a praia, eu acho que tem muito a ver com convicções, não é? Mas acho que é uma questão de informação, é uma questão de exigir. É preciso que nós exijamos, que nós relembremos aos eleitos que nós somos os detentores da soberania. Bom, eles também, porque eles também são, eles também são eleitores, mas é preciso haver essa reivindicação, é preciso haver pluralidade dos meios de comunicação social, pluralidade de opiniões e liberdade para não apenas votar, mas exercer outros direitos fundamentais. Achas que, de alguma forma, seja qual for o governo em março, Portugal, de uma vez por todas, tem que começar a avançar com mudanças estruturais? Bom, eu acho muito difícil. Eu não esperaria de março essa solução. Eu acho que nós ainda vamos ter que penar mais um bocadinho. Não estou a ver que o resultado de março, e sobretudo por aquilo que os protagonistas já disseram, o resultado de março não nos vai dar isso. Mas isso quase que está a atrasar o inevitável, não é? Eu costumo dizer que quando a pessoa está num trajeto de obesidade mórbida, quanto mais cedo intervir, menos lhe vai custar. O Estado de Portugal, neste momento, já não é de pôr uma tala na perna, já falamos em possível amputação. Sim. E é absolutamente, quando nós comparamos com o resto da Europa, quando nós percebemos o fundo de série de problemas estruturais que temos e da própria economia, quer dizer, era preciso haver aqui uma transformação e muito dolorosa. E nós tivemos, de certa forma, começámos esse tratamento Pois foi. Com a Troika, não é? Com Pedro Passos Coelho e foi mas um trabalho... que pagou a ousadia de implementar as medidas da Troika que foram aprovadas pelo governo de Sócrates. Exatamente. É como se nós tivéssemos começado uma intervenção, se calhar já tinha até passado o pior, não é? E depois suspende, não é? E agora vai ser pior. Agora parece-me que vai ser pior. Mas nós não temos sequer os protagonistas para isso. Porque Luís Montenegro decidiu vestir um colete de forças com as linhas vermelhas, portanto nós sabemos que Luís Montenegro, mesmo que tenha a chave, não vai abrir a porta. Portanto, eu não vejo mais alternativa. E se continuarmos com Pedro Nuno Santos, isto só vai continuar no mesmo sentido, para alguns melhor, para outros, e do ponto de vista da economia parece-me que pior. Olha, e como é que tens lido a atuação do Presidente da República? Eu mencionei, de facto, a falência das instituições, porque quando olhamos para Portugal, de facto, fica difícil olhar para alguma instituição nacional e dizer estamos garantidos por aqui, a justiça está como está. Ainda assim, o Presidente da República aceita a admissão do governo e depois deixa um balão de oxigênio para o governo governar. Eu creio que só ontem é que António Costa deixou de ser Primeiro-Ministro. Eu não sei se o Presidente da República tinha muitas alternativas nesse aspecto. Eu também acho que nós temos assistido a uma certa perda de dignidade também da instituição da Presidência da República, não é? Quer dizer, não sei, a questão dos afetos, transformar
Eu acho que os portugueses não precisam de afetos, os portugueses precisam de quem cumpra com dignidade as suas funções. Mas nesse aspecto em concreto, eu não sei se neste caso, isso é que é irónico, não é? Neste último e talvez mais importante caso, se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tinha muitas alternativas. E o que é que, como é que lês, por exemplo, e uma vez estávamos a falar da geringonça, e recordei-me agora, como descrever que Portugal é o último país da Europa que ainda tem um partido comunista verdadeiramente ortodoxo, de Comitê Central? Eu acho que a Grécia também tem. Okay. Não tenho a certeza. E o Chipre, talvez. Mas é assim, muito honestamente, entre os desvarios comunistas ou os desvarios da nova esquerda, venha ao diabo e escolha. E eu acho que faz sentido num país que, de certa forma, é conservador, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista, literalmente, de conservar. Eu acho que faz sentido, e lá está também a história do nosso passado recente, toda a mítica. No fundo, se nós pensarmos, a narrativa que nos ficou do 25 de Abril foi aquela imagem do Cunhal, de um povo inteiro que se levanta contra o fascismo. Faz sentido essa importância que o Partido Comunista tenha conseguido. Agora, eu parece-me que talvez esteja a acabar. Crees que sim? Creio que sim. Mas não o digo com especial... Não achas que a insatisfação que existe com o PS poderá eventualmente fazer alguma transferência de voto? Para tão longe, não? Eu acho... Não acho por uma razão. Porque, sendo garantida uma geringonça, não há aqui um voto de protesto à esquerda. Mesmo livre, eu acho que Rui Tavares se coligaria sem hesitar, e também não me parece que seja uma voz que se levante contra os desmandos do Partido Socialista. Portanto, não há um voto de protesto à esquerda. E isso é o que a direita pode capitalizar, é o voto de protesto. Olha, de insatisfação. E olhando para esta reconfiguração de que falas, digamos, do espectro político, estamos sensivelmente nos últimos 3 minutos, ainda temos alguma coisa para falar. Há quem diga, por exemplo, com esta reconfiguração, por incrível que pareça, o PSD passa a estar mais à esquerda quase do que à direita. Ainda é uma leitura muito ingênua de fazer ou eventualmente poderá acontecer? Eu acho que poderá acontecer. Em política, as coisas são relativas do ponto de vista ideológico, mas também são objetivas. Ou seja, e sempre houve o debate no PSD, se era um partido de centro-esquerda, centro-direita, etc. Eu acho que o PSD agora tem o dilema de ou agarra as bandeiras, ou pelo menos responde de alguma forma às inquietações de quem segue as bandeiras do Chega, nomeadamente questões de imigração, mas não só, ou não. E parece-me que vai optar por não o fazer e vai optar por tentar ganhar os votos dos descontentes do Partido Socialista. Portanto, eu acho que nós vamos ver, nem é tanto um partido mais à esquerda, é um partido completamente sem ideologia. Que não quer, aliás, esta AD até disse, não, as questões fraturantes vão ficar de fora. Sim. É negar a política, é a morte da política. Porque já com Rui Rio me pareceu bastante à esquerda. Mas Rui Rio até era ideológico, porque ele dizia, nós estamos no centro-esquerda. Eu acho que Montenegro nem quer falar de política, não. É a morte da política. Agora é a nossa vez, seremos mais competentes, tecnicamente. E desse ponto de vista, qual é o sinal que está a dar, de facto, para os eleitores? Eu acho que é um desencanto, não é? Quer dizer, há um desencanto da política e acho que os tempos são de reencanto, com tudo o que isso tem de entusiasmante e também de perigoso, é que as pessoas querem posições, quer dizer, aquela coisa do nem woke nem anti-woke, o em cima do muro. Não, há temas que são fundamentais e que nós temos que debater. E não tem mal, nós pensamos de maneira diferente. Nós radicamos em convicções antropológicas, filosóficas, políticas diferentes. Temos respostas diferentes. E não tem mal. Mas eu acho que o PSD, neste momento, não quer falar de questões, não se quer posicionar. Quer agradar ao maior número possível. E não me surpreende que alguns dos eventuais sucessores a Montenegro não digam nada, porque, de facto, há... Isso é uma grande questão muito importante para o futuro político do país. Eu não sei, nós temos perfis de sucessores muito diferentes. Temos a possibilidade de um regresso de Pedro Passos Coelho, e isso seria outro PSD. Ou então temos, por exemplo, um Carlos Moedas, e então seria continuar este caminho de desencanto, de morte da política, no fundo. E aquele da Câmara de Cascais, creio eu, não sei como é que se chama. Pinto Luz? Miguel Pinto Luz? É? Carlos Carreiras? O Carlos Carreiras? É? Creio que sim.
Não sei. Também não me parece que trouxesse grandes mudanças. Muito bem. Teresa Nogueira Pinto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado por ter Foi um gosto. tirado algum do seu tempo para compartilhar connosco algumas das suas ideias. Aquilo que nós gostaríamos é que, de facto, os nossos concidadãos olhassem para o dia 10 de março e sentissem que o voto que eles lá não colocarem também vai ter influência no futuro de todos nós. Portanto, obrigado. E obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o YouTube do Isto é o Povo a Falar. Nós estamos de regresso amanhã à mesma hora para mais uma conversa. Boa noite, muito obrigado.